Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos no dia de hoje para refletirmos a palavra de Deus. Hoje, festa da Imaculada Conceição de Maria. Alegra-te, cheia de graça. Estamos aí de 8 de dezembro de 2021, vivenciando assim a quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento. O evangelho de hoje é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em pleno advento, a Igreja nos convida a reverenciar Maria na sua Imaculada Conceição, como que querendo nos dizer que é impossível celebrar o Natal do Senhor Jesus sem lembrar de sua mãe. O Papa Paulo VI, em sua exaltação apostólica Mariale Cultus, disse: No início de dezembro e no coração do Advento, a Igreja coloca a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, apontando nesse tempo como o tempo de Maria por excelência, mas que qualquer outro tempo litúrgico, pois é nele que havemos mais intimamente em relação com seu filho. Como sabemos, não existe intimidade mais profunda do que a intimidade entre uma mãe e o filho que está sendo gerado em seu ventre. Portanto, a Imaculada Conceição de Maria não se trata de um título, é um dogma. Não os confundamos com os inúmeros títulos atribuídos a Maria. A Imaculada Conceição se refere à pessoa de Maria e uma confirmação, ou seja, é uma confirmação de que ela foi concebida sem a mancha do pecado. Um dom concebido por Deus, que ela recebeu ainda no ventre de sua mãe, e o preservou por toda a sua existência. Amados irmãos e irmãs, queridas famílias, o Evangelho de hoje nos convida a atualizar o mistério da encarnação, deixando Jesus entrar na nossa vida, como Maria deixou que ele, como Jesus, entrasse em sua vida. Então perceba que o texto vem confirmar que os planos de Deus não seguem a lógica dos homens. Deus poderia ter vindo assim até nós por si próprio, mas ele quis depender de um abrigo humano, passar pelo mesmo processo que nós passamos no ventre de nossas mães. A acolhida para que Jesus pudesse fazer esse trajetório foi Maria, uma humilde jovenzinha de uma cidadezinha situada aos redores da Galiléia,
chamada Nazaré. Foi a esta jovenzinha, prometida em casamento a um homem chamado José, que Deus enviou um mensageiro para fazer-lhe assim uma proposta desafiadora: gerar o Filho de Deus, aquele que viria libertar o povo das mãos dos inimigos. Amados irmãos e irmãs, o projeto de Deus em favor da humanidade corrompida pelo pecado começa a se desenvolver a partir do sim de Maria. Então perceba que a iniciativa foi do Pai, a iniciativa foi de Deus. O sim foi de Maria, que marcou assim o início da nova redenção, que mudou a história da humanidade, dividindo em antes e depois. Então veja que é uma iniciativa que parte de Deus, porém uma resposta humana foi dada, o sim de Maria, que marcou justamente essa mudança na história da humanidade. Na sua simplicidade, Maria estava longe de compreender algo tão grande, ser a mãe do Salvador. Tudo que lhe fora comunicado pelo anjo era de difícil compreensão para ela, mas, mesmo sem entender, ela não hesitou em dar a Deus o seu sim, colocando-se inteiramente ao seu dispor. Todas as incertezas de Maria deram lugar à certeza, quando o anjo lhe revelou a promessa de Deus, de que o Espírito Santo lhe daria total assistência no mistério da encarnação. Portanto, caros irmãos e irmãs, com o sim de Maria, abriu-se as cortinas para uma nova realidade. O sonho de Deus tornou-se possível. Iniciava assim a construção de um novo reino. Um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz. Uma das mais belas formas de agradecermos a Deus pela imensidão do seu amor por cada um de nós é responder ao seu chamado com a mesma coragem de Maria, com um sim que não fique somente na palavra, mas que o exemplo desta grande mulher nos coloque a serviço do reino. Para dizer sim a Deus, não precisamos saber exatamente o que Ele quer de nós. Basta nos colocarmos diante dele como servos e servas, assim como fez Maria. Eis aqui o servo ou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Como Maria, apresentamos a Deus com o firme propósito de dar Ele o nosso sim, um sim de fidelidade a seu projeto de vida nova para todos. Com ela, descobrimos um jeito simples de ser feliz, que é sendo inteiros no amor. Então Maria foi inteira no amor ao abrir mão de todos os seus projetos pessoais para abraçar o projeto de Deus, para fazer a sua vontade. Caros irmãos e irmãs, a atitude de Maria é modelo a ser seguido por cada um de nós. Muito embora estivesse assustada pela manifestação de Deus através do anjo Gabriel, ela soube parar para escutá-lo. Ela soube meditar as palavras dele. Ela soube dialogar para entender melhor a vontade de Deus. Soube confiar nas suas promessas, sem questionar. E, por fim, assumiu humildemente a condição de ser mãe do Salvador da humanidade. Sabedora do que o poder vinha do alto e que a ela só cabia mesmo dar uma resposta. Que possamos assim, amados irmãos e irmãs, como Maria, responder ao anjo do Senhor, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Caros irmãos e irmãs, você tem sido chamado ou chamada por Deus para uma missão específica? Qual a sua resposta? Você sabe parar para escutar, para meditar, para dialogar com Deus, assumindo as suas promessas e confiando no chamado que Ele faz? Se você fosse Maria, qual teria sido a sua atitude diante do anjo Gabriel? Reflitam, amados irmãos e irmãs, pense um pouquinho e faça essa reflexão no dia de hoje. Maria Santíssima, rogue por todos nós, interceda por nós e por nossas famílias. E que a gente possamos rezarmos, pedindo ao Senhor que nos deixe modelar pelo exemplo de Maria, a serva humilde, que se fez capaz de assumir com total disponibilidade o projeto de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixo um abraço fraterno a todos vocês e que tenhamos assim uma quarta-feira repleta da graça de Deus. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.